Olá, seja bem-vindo ao canal Deus Muito Prazer. Estamos aqui reunidos juntinhos para falar sobre a Palavra de Deus e buscar a cada dia nos aprimorar, nos conectar com os ensinamentos e com o que Deus quer falar com a gente. Que o Espírito Santo nos ajude a entender as mensagens que Ele precisa para cada um de nós. Bom, hoje iremos falar sobre o tempo. Tempos, épocas e estações segundo a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 17, versículo 26, lemos: De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Neste versículo, ele nos mostra como em nossas vidas nada é por acaso. Deus estabeleceu os tempos, as épocas e limites. Ele governa a história e conduz todas as coisas segundo o seu plano perfeito. A Bíblia nos revela que a vida é marcada por dispensações ou períodos onde Deus age da sua maneira específica. Cada tempo traz consigo instruções, propósitos e bênçãos que precisam ser discernidos. Jesus nos alertou em Mateus, nos capítulos 16, no versículo 3. Sabeis, na verdade, e discernir o aspecto do céu, e não podereis discernir os sinais dos tempos. Meio complicado, né? Mas é muito simples também. Ele estava dizendo: precisamos estar atentos espiritualmente. Assim como olhamos para o céu e entendemos se vai chover ou fazer sol, também devemos olhar para os acontecimentos e perceber o mover de Deus. Em Eclesiastes 3, nos lembra que para tudo há uma ocasião certa, em tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão, numa época onde ele já estava na sua maturidade, com a sabedoria, ele já tinha mais idade, e ele é um livro de muita reflexão de Salomão. E aqui Deus nos mostra que Ele governa sobre cada fase da nossa vida. O apóstolo Paulo reforça isso em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a nossa família de fé. O que aprendemos? Que o tempo de Deus é perfeito, mas que o que para nós parece ser demorado, para Ele não chega com atraso. Ele chega na hora certa. Ele é perfeito. Na 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele nos lembra: há, todavia, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que o nosso relógio não é o mesmo de Deus. Muitas vezes nos sentimos ansiosos, querendo respostas rápidas, mas o Senhor trabalha em outro ritmo, o ritmo da eternidade, o do Kairos. Agora, pensamos um pouco nas estações que vivemos dentro desses tempos. A primavera, momento lindo que nós estamos, tempo de florescer. Em Isaías, no capítulo 61, ele diz: assim como toda a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus faz brotar a justiça e o louvor perante a todas as nações. O Senhor faz brotar de novo
A primavera espiritual é um sinal de esperança, de renovo, de um revigoramento para a gente. E o verão? O verão, que delícia que é o verão! Todo alegre, todo radiante, todo quente, todo entusiasmo. O tempo de intensidade, de frutificação. Em Jeremias, no capítulo 17, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Não receia quando vem o calor, mas como sua folha fica verde, no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa dar frutos. O verão é o tempo da confiança, dos frutos invisíveis, de celebrar aquilo que foi semeado e de permanecer firme, mesmo no meio do calor das provações. É o tempo de intensidade. O verão é o tempo da colheita, de ver os resultados, de celebrar aquilo que foi semeado. E o outono? O outono é tão bonito, todos eles são, né? Mas o outono, aqui em Floripa, são os dias que tem os pôr do sóis mais bonitos. É tempo de se desprender. Em Hebreus, no capítulo 12, ele nos ensina: desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O outono faz lembrar que precisamos abrir mão do que não serve mais, do que está ruim, do que já não está mais pesado, do que já está caindo, do que já não faz mais parte da gente. É como as árvores que estão perdendo as folhas. É tempo de deixar cair aquelas folhas velhas para dar espaço ao novo de Deus. E o inverno? O inverno são dias mais quietos, nubulosos, frios. É tempo do silêncio, da maturidade. No Salmo 37, ele nos diz: descansa no Senhor e espera nele. O inverno pode parecer difícil, mas é nele que somos moldados, fortalecidos e aprendemos a depender do Senhor. É tempo de raízes profundas, é tempo de intimidade, de perseverança. Os dias do inverno, eles são um acalento. Depois do inverno, virá a primavera. Eu que gosto muito de flores, o inverno é o mês onde a gente poda a maioria delas, para que elas fiquem menorzinhas, para que elas não sofram tanto com o inverno, para que elas guardem as suas forças. E isso, Deus traz, através de tudo isso, em cada estação, um ensinamento. E depois do inverno, vem a primavera. E isso nos lembra que em Deus não há fim sem propósito. Sempre há um renovo. Sempre há esperança. Jesus também nos alertou sobre o tempo da sua vinda. E em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, ele mostra que precisamos estar preparados, com as nossas lâmpadas acesas e azeite na reserva, porque não sabemos o dia e nem a hora que ele virá. Por isso, estáis em Mateus 24, ele reforça isso. Por isso, estáis vós apreensivos também, porque o Filho do Homem virá, e a hora em que não penseis. O tempo final de Deus se aproxima, e enquanto aguardamos, devemos viver atentos, firmes na fé, servindo e fazendo a obra de Cristo. Em Efésios, no capítulo 5, ele nos exorta: portanto, vede, prudente como andai, não como anepsos, mas como sábios, remidos ao tempo, porquanto os dias são maus. Queridos irmãos, na verdade, que o tempo é um presente de Deus, que Ele nos deu hoje para escolhermos viver na glória dele. O ontem já passou, o amanhã pertence ao Senhor.
mas hoje é a oportunidade de buscar a sua presença, de alinhar a nossa vida com o seu propósito. Deus, obrigada por todo esse tempo e nos ajuda a mostrar qual a melhor maneira de aproveitar o nosso tempo. É tempo do tempo, tempo para o tempo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Tu és o Senhor do tempo. Tu estabeleceu as épocas, tempos e estações, e todas nelas permaneces fiel. Hoje, meu Pai, te entregamos o nosso tempo, os nossos dias bons e também os dias difíceis, confiando em tudo que coopera para o nosso bem. Senhor, Paizinho querido, nos ajuda a discernir o tempo que estamos vivendo, que possamos florescer quando o Senhor nos chama à primavera, que nós frutifiquemos no verão e que no outono a gente descanse em Ti. E no inverno que a gente relembre que mesmo nos dias cinzentos o Senhor está com a gente. Não nos deixe perder as oportunidades que são tão maravilhosas em nossas vidas. Senhor Jesus, nos mostra como devemos usar o nosso tempo. Nos conduza para que possamos, durante esse tempo aqui, sermos instrumentos seu para o bom uso nosso e do nosso próximo. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Se inscreve no canal e dá um joinha, que parece uma coisa normal, mas dizem que ajuda bastante a crescer. Obrigada.